Amém. Boa noite, graça e paz, amém. Louvado seja Deus, pela graça infinita, pelo amor, ousado amor, como foi cantado aqui hoje, né? O amor que nos alcançou, o amor que nos trouxe até aqui, e um amor que está à nossa disposição para nos levar daqui adiante. Só tem uma coisa que vai nos levar além daqui: o amor de Jesus, o amor que nos salvou, o amor que deu a própria vida, o amor que não abriu mão, o amor que foi atrás, o amor que ainda escala montanhas, o amor que ainda traz luz para as sombras, o amor que deixou as 99 e foi atrás daquela perdida. Talvez você está aqui hoje porque você é essa ovelha, essa que Jesus deixou as 99 no aprisco e foi atrás. Essa que Jesus não desistiu. Essa que Jesus não vai desistir. Eu sinto que em 2021, esse ano que nós estamos começando agora, hoje é domingo, é o primeiro culto de ceia do ano, é a primícia do ano. A primícia significa aquilo que é primeiro, aquilo que nós entregamos primeiro. Então hoje você está aqui ceando, no mundo espiritual significa que para você o mais importante, em primeiro lugar na tua vida, é fazer parte da mesa do Senhor, é fazer parte do projeto de Deus em favor de uma família, em favor de uma comunidade de santos, em favor de irmãos que têm um só Deus e um só Pai. Hoje você está declarando no mundo espiritual: eu entrego a minha primícia do ano de 2021 em tuas mãos, como oferta agradável, declarando no mundo espiritual que o Senhor é mais importante do que qualquer coisa na minha vida. Essa é a primícia. E eu sinto que esse ano Jesus quer mexer em algumas estruturas. A Bíblia diz que Jesus um dia estava indo para uma cidade chamada Naim. E nessa cidade chamada Naim tinha uma viúva, a conhecida viúva de Naim. A Bíblia diz que essa mulher era viúva e tinha um só filho. Então essa mulher já tinha perdido o marido e agora ela estava perdendo o seu único filho. Ser viúva nessa época significava viver da dependência total da misericórdia das pessoas. Porque uma viúva na sociedade ela era mal vista, ela não tinha os cuidados de hoje, o governo não cuidava dela. Essa mulher, a Bíblia diz que além dela perder o marido, então agora ela também perde o único filho. E ela estava nessa situação agora, nesse desespero. E a Bíblia também diz, e agora entrando na história judaica, né, na cultura judaica, a cultura judaica ela velava os seus mortos durante 3 dias, porque havia na cultura judaica uma crença de que até o 3º dia o espírito da pessoa que morreu poderia voltar e que essa pessoa pudesse ressuscitar. Então você imagina essa mulher que já tinha perdido o marido, essa mulher que já tinha perdido o filho, e agora ela durante 3 dias, ela fica ali e chorando, e as pessoas chorando, e ela se lamentando, e ela sentindo a dor da perca do filho, e aí passa o 1º dia, e aí uma parte da esperança dela já vai embora. Passa-se então o 2º dia, e a esperança dela então agora vai mais um pedaço embora. Até que chega o 3º dia. E no 3º dia, o menino não ressuscitou. Você imagina a situação dessa viúva agora, então, que tinha perdido o marido. E as pessoas ao seu redor chorando e pranteando pela sua tristeza, e ela também. Ela agora é obrigada a fechar o caixão. E então essa mulher é conduzida a levar o seu filho para ser enterrado. E a Bíblia diz então que ela sai da casa dela, e eu vejo nessa história 3 portas. A primeira porta é a porta da casa dela. Ela passou
após o terceiro dia, pela primeira porta, a porta da casa, que dizia para ela: esse lar perdeu mais um ente querido. Você perdeu, a sua família perdeu mais um filho. E a Bíblia também diz que ela saiu da cidade porque o cemitério era fora da cidade. Então ela passou pela segunda porta, a porta que tornou público aquilo que ela estava se tornando. Além de ser viúva, agora também não tinha mais filhos. Era a porta da vergonha, a porta que expunha ela, que colocava todo mundo publicamente a dizer: essa coitada já não tinha marido, agora não tem filho, publicamente é alguém que vai sofrer e que foi condenada. E provavelmente algumas línguas iam dizer: provavelmente ela está pagando alguma coisa, isso deve ser maldição de Deus. Ela passa pela segunda porta, em direção a uma terceira porta, que era a porta definitiva da morte. Era a porta do cemitério. Era onde ela teria que entrar com o seu filho, se ela não tivesse encontrado logo após a segunda porta, ela não tivesse encontrado a porta da vida chamada Jesus. A Bíblia diz que Jesus, entrando na cidade, se depara com esse velório, com esse cortejo, com esse enterro. E entre a porta da cidade e a porta do cemitério, agora então existe Jesus. E é aqui que eu quero que você preste atenção em algo que Deus diz para mim, que Ele vai fazer nesse ano de 2021. A Bíblia diz que Jesus, se compadecendo da viúva, a Bíblia diz que Jesus tocou na esquife. A esquife era o caixão. Jesus não tocou no menino morto. Jesus não tocou na viúva. Jesus não tocou no povo que pranteava. Jesus tocou na estrutura que carregava a morte. Entenda uma coisa, esse ano Jesus vai tocar em estruturas que estão carregando morte. Existem estruturas no nosso meio que estão carregando a morte dos filhos de Deus por ensinarem um caminho diferente. Existe uma igreja viúva que agora está perdendo os seus filhos porque existe uma estrutura carregando morte. Mas quando ela encontra Jesus, Jesus toca na esquife e os filhos são devolvidos à casa. E é isso que o Senhor vai fazer em 2021, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus vai mexer nas estruturas, vai tocar nas estruturas. E esse ano é o ano da coragem. Eu queria partilhar com vocês uma palavra. Hoje, desde manhã, eu estou falando de coragem. E eu queria falar com você essa noite sobre nós termos coragem para atravessar o Jordão. É o outro banner. Coragem para atravessar o Jordão. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei.
Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e seja corajoso, cuida em fazer conforme a lei do meu servo Moisés que te ordenou. Dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué ordenou ao povo que passasse pelo meio do acampamento e proveu-lhes de comida. Aleluia, querido. Existe uma palavra não só de coragem, mas uma palavra de direção, de uma promessa. Deus disse: eu darei a terra aos filhos, eu darei como herança, porque filho no reino de Deus não trabalha por salário, filho trabalha por herança. Muitas vezes trabalhamos no reino de Deus como escravos, e quem trabalha como escravo no reino de Deus, espera de Deus um salário. Quem trabalha como escravo espera uma recompensa por mérito. Mas o reino de Deus nos deixa claro que a nossa caminhada no reino não é como escravos, mas sim como filho. E filho não trabalha por salário, filho trabalha por herança. Então o que Deus tem para você não é um salário de escravo, Deus tem para você uma terra por herança. Porque os filhos são herdeiros do Senhor. Nesse texto que nós lemos aqui, nos remete muito a fazer uma reflexão sobre esse ano. Esse ano que se passou, nós tivemos muitas situações. Nós tivemos dias de muita alegria nesse lugar, dias de unção de óleo fresco na nossa cabeça, dias de avivamento. Em janeiro, se eu não me engano, início de fevereiro, nós tivemos um culto que nós tivemos uma visitação do Espírito Santo aqui, que com 10 minutos de pregação, o Espírito Santo tomou esse lugar e a gente não conseguiu fazer mais nada, a não ser cantar e chorar durante 2 horas. Nós vivemos em 2020 sim, um óleo fresco de unção na cabeça. Mas nós vivemos também em 2020, dias de colocar a cinza na cabeça e prantear. Porque perdemos filhos dessa casa. Nós tivemos alegrias e tristezas. Tivemos desafios com vitórias e aparentes derrotas. Porque a nossa vida é feita de batalhas. Algumas batalhas nós vamos vencer, algumas nós vamos perder, mas a guerra o Senhor já venceu. Nós tivemos dias assim. Assim como o povo, quando saiu do Egito e foi conduzido por Moisés, tiveram dias de alegria e dias de aflição. Só que chegou um dia que se instalou uma crise. A crise de um povo que agora estava sem direção de governo. Porque Deus levou Moisés. E o povo ficou se sentindo órfão, ficou se sentindo sem direção, porque era um povo guiado por ele. Então entenda uma coisa aqui essa noite: nós estamos aqui porque nós somos guiados pelos nossos antepassados. Nós somos guiados por pastores, por mestres, por profetas, que vieram fazendo e profetizando até que nós chegamos aqui. Mas hoje muitos deles já não estão no nosso meio mais. Já não está no nosso meio mais John Wesley. Já não está mais no nosso meio Jonathan Edwards. Já não está mais no nosso meio Billy Graham. Já não está mais no meio do Ministério Sal da Terra o pastor Protásio. Foram homens como Moisés, homens que conduziram o povo, homens entregues ao Senhor, homens que tinham uma direção de Deus e que apontavam o caminho todas as vezes que o povo sentia fome, Deus mandava o maná do céu, porque ele tinha uma aliança com Moisés. Quando eles tinham sede, Moisés batia na rocha e Deus dava água para o povo beber, porque Deus tinha uma aliança com Moisés, assim como Deus tinha uma aliança com aqueles que nos trouxeram até aqui.
mas eles não estão aqui. E a palavra de Deus para nós esse ano agora é: então Josué, esforça-te e passa esse Jordão, tu e esse povo, porque eu serei com você como eu fui com Moisés, eu serei com vocês como eu fui com seus antepassados. E eu digo para vocês: eu darei a terra aos filhos de Israel, porque vocês são herdeiros. Eu darei a terra. E a única coisa que eu te peço: esforça-te. Deus não pediu para Josué um rito. Ele não disse: Josué, faz para mim um culto de avivamento. Josué, traz 10 artistas gospel. Josué, canta aquela canção. Josué, faz aquela oração em público que todo mundo treme. Deus não pediu isso para Josué. Deus pediu para Josué: Josué, eu quero de você só uma coisa: seja forte e tenha coragem. Eu só quero a tua força e a tua coragem, Josué. Porque se você me der a tua força, se você me der a tua coragem, se você tiver bom ânimo, o Jordão sou eu que abro. As muralhas sou eu que derrubo. A prostituta sou eu que resgato. Os gigantes da terra sou eu que derrubo. A única coisa que eu quero de vocês: tenham força e sejam corajosos. Sejam corajosos. Irmão, entenda uma coisa. Quando Josué passou o Jordão, eu vou pular um pouquinho para frente, depois eu volto aqui antes do Jordão. Vou pular um pouquinho para frente do Jordão. A Bíblia diz que eles se depararam com o primeiro desafio na terra prometida. Eles chegaram numa cidade chamada Jericó. E lá em Jericó era o lugar onde tinha as muralhas mais resistentes da época. Não era só um muro, eram várias muralhas. Era uma cidade protegida. E não tinha como aquele povo chegar e entrar em Jericó, mas Deus tinha prometido que daria a eles. E a gente se impressiona com o poder de Deus, que fez esse povo ficar dando 7 voltas em volta das muralhas, e no 7º dia eles gritaram. Eu fico imaginando Josué, e Deus dizendo para Josué: Josué, eu vou entregar Jericó para vocês. É, Senhor, e o que eu tenho que fazer? Nada, só fica andando lá em volta. Senhor, só andando lá em volta. E depois? Depois você grita. Imagina Josué chegando diante do povo: vamos lá para Jericó, vamos, mas lá ninguém entra. Como que nós vamos fazer? Deus vai nos entregar. Deus vai derrubar as muralhas, vai chegar lá, vai nos encher de armas e vai fazer com que... Não, Deus disse para a gente só ficar andando lá em volta. Porque cada volta que vocês derem ao redor dessa muralha, vocês vão perdendo o medo. Porque na primeira volta vocês vão olhar para as muralhas e falar assim: é impossível. Na segunda volta vocês vão olhar e já vão dizer assim: mas se Deus nos ajudar, nós podemos derrubar. Na terceira volta você já vai olhar e falar assim: mas Deus nos prometeu. Na quarta volta você vai olhar de novo para as muralhas e falar assim: eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Na quinta volta você vai olhar e já vai dizer assim: eu já não sinto tanto medo mais, porque eu estou debaixo de uma palavra. Na sexta volta você já olha e já diz: eu já estou lá dentro, porque Deus é o início e o fim de todas as coisas. E na sétima volta você só solta um brado de aleluia, porque as muralhas caíram na promessa do Senhor. Só que a gente se impressiona com esse fato só, mas tem algo por trás disso. Nessa cidade chamada Jericó, tinha uma mulher chamada Raabe. E essa mulher era uma prostituta. E Deus queria salvar Raabe. Deus quer salvar as pessoas que você mais odeia. Deus quer salvar as pessoas que você mais julga. Deus quer salvar essas pessoas que você não conversa com elas porque você é crente e ela não. Deus quer salvar as pessoas que te traíram. Deus quer salvar as pessoas que o mundo diz que elas não são dignas do Senhor. O Senhor quer salvá-las.
Deus queria salvar Raabe. O maior milagre de Jericó não foi as muralhas caírem. O maior milagre de Jericó foi Deus amar tanto uma prostituta que colocou ela na linhagem do seu filho Jesus. Por amor, por amor. Para dizer para mim e para você o que eu disse hoje de manhã, e eu vou dizer agora de novo, eu disse à tarde, eu vou dizer de novo agora no culto da noite. Ontem eu vi uma ministração de um pastor. Ele falou algo que mexeu com a minha alma ontem e a minha estrutura. E ele disse que o relacionamento de Jesus com a sua igreja é o relacionamento de um noivo com a sua noiva. E ele disse assim, esse relacionamento eu comparo ele a um moço virgem que resolveu se casar com uma prostituta. Porque Jesus resolveu casar com a igreja, que sou eu e você. E a gente pode estar se perguntando, mas como assim casar? Casar comigo, Jesus? O Senhor sabe que eu já adulterei? O Senhor sabe que eu já roubei? Será que o Senhor já sabe que eu prejudiquei pessoas? Será que o Senhor sabe que eu já agi de má fé em várias situações da minha vida? Será que o Senhor sabe que eu tenho pessoas que eu ainda não consegui perdoar? Será que o Senhor sabe que eu sou um crente de mentira e que eu saio dessa igreja e eu peco todo dia? E o Senhor quer casar? Será que o Senhor sabe disso? E Jesus olha para nós como igreja e diz: amada minha, pomba minha, eu sei de tudo, e é por isso que eu quero casar com você, porque eu quero te remir, porque eu quero te perdoar, porque eu quero lançar os teus pecados no abismo, porque eu quero te limpar, eu quero te adornar, e eu quero dizer para você que eu sou seu noivo, e que eu sempre vou querer casar com você, e que para mim o teu passado não importa, porque eu sei de tudo que você fez, mas eu quero me casar com você. E a única coisa que eu queria que você entendesse é que mesmo eu fazendo isso tudo para você, sem você merecer, eu queria que você só se tornasse uma noiva pura, limpa, honrada, remida, porque eu quero que você gere filhos para o meu reino, porque eu quero ter intimidade com você o suficiente para fazer você gerar, porque eu quero estar com você no quarto de intimidade, aonde eu posso sussurrar no teu ouvido e dizer: eu te remi porque eu te amo, e o seu passado que tanto te condenava não foi capaz de parar o amor incondicional que eu sinto por você. Então agora gera os meus filhos. Jesus é um moço virgem que resolveu casar com uma noiva prostituta, indigna, por amor, por amor. Por isso Raabe está na genealogia de Jesus. Por isso que para Boaz não foi difícil remir Ruth, porque Boaz é filho de Raabe. Boaz, quando remiu Ruth, quando a Ruth estava lá deitada, amanheceu deitada nos seus pés, quando ele remiu Ruth, não foi difícil para ele, sabe por quê? Porque ele aprendeu remissão em casa. Porque os filhos dessa casa vão aprender remissão em casa, porque vocês vão aprender que vocês foram remidos pelo Senhor, e os filhos de vocês vão saber o que é perdão. Boaz sabia, porque Raabe, a mãe dele, dizia para ele: meu filho, eu era uma prostituta, e Deus foi lá e derrubou Jericó todinho para entregar na mão do povo, só que Ele me salvou. Eu fiquei lá de fora do arraial, porque eu não podia entrar, que eu era prostituta, mas alguém de lá disse: eu me caso com você, e eu vou remir você. Então remissão a gente aprende dentro de casa.
E remissão a gente ensina para os nossos filhos. Então entenda que você está sendo remido nessa geração para dizer para os seus filhos: vocês vão encontrar pessoas que precisam ser remidas, perdoadas, pessoas que têm o mesmo passado, pessoas que são difíceis, que têm histórias difíceis, mas quando você olhar para a sua família, você vai entender que o amor de Deus os resgatou, e os limpou e os remiu. Então faça isso a todos aqueles que precisarem, porque esse é o desejo do Senhor. E nós precisamos de ter coragem para atravessar esse Jordão. Porque primeiro, para a gente ter coragem de atravessar o Jordão, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Quando Moisés morreu e Deus o recolheu, Moisés não estava mais entre o povo, mas Deus ainda estava no trono. Só um lá no fundo que entendeu. Não importa as pessoas que estão no processo momentâneo, o que você tem que ter em mente para atravessar o Jordão é que aconteça o que acontecer, Deus está no trono. O trono está ocupado. Estevão, em Atos capítulo 7, quando estava sendo apedrejado, e ele diz: e eis que olhei para os céus, e vi os céus abertos, e vi o Filho de Deus, em pé à direita de Deus, que estava assentado no seu trono. Existe um Deus no trono. Deus não perdeu o governo, Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu em 2020 a direção que Ele tinha que nos dar. A crise veio, aconteceu muita coisa, mas Deus ainda está no trono. Tira os olhos do problema agora e coloca os olhos no trono de Deus, naquilo que os anjos veem. Deus continua no trono. Porque, irmão, a gente está dando muita desculpa. A gente dá desculpa demais para não fazer as coisas no reino de Deus. E a desculpa sempre é: eu estou vítima da crise. Eu estou vivendo esses problemas todos, mas é todo mundo. Afinal de contas, eu também estou nesse bolo. Então assim, eu não estou fazendo nada, eu estou só sofrendo, porque eu sou vítima da crise. Entenda uma coisa, querido: muitos homens de Deus, muitas pessoas que foram levantadas por Deus, fizeram muitas coisas em meio a muitas crises e com pouca idade. Só para você entender, Alexandre o Grande havia conquistado o mundo inteiro, sabe com quantos anos? 23. Quem tem mais de 23 anos aqui? Levanta a mão. Por que você ainda não conquistou o mundo para Jesus ainda? O que você está esperando? Alexandre o Grande tinha 23 anos quando o mundo se rendeu aos seus pés. Tem outro. Lutero iniciou a reforma protestante com 38 anos de idade. Aos 38 anos de idade, Lutero foi lá e escreveu as teses e pregou na porta da igreja católica e falou assim: agora eu quero que vocês se matem aí dentro, porque eu li que o justo viverá pela fé, e as pessoas precisam saber que a fé não é vendida. E aos 38 anos de idade nós estamos aqui pregando essa mensagem através do evangelho com essa igreja, porque um homem aos 38 anos de idade teve mais coragem do que todo mundo junto aqui. Cadê os luteros dessa geração? Cadê os luteros dessa igreja que tem coragem de denunciar o sistema corrupto religioso? Eu digo que nós estamos precisando de mais Lutero. Não é de mais reforma, é de mais Lutero. Porque primeiro, na época, Lutero teve que fazer uma reforma na igreja católica. Nós precisamos de luteros agora para fazer uma reforma na igreja evangélica. É isso mesmo. Precisamos de um Lutero para fazer uma reforma na igreja evangélica. Mas a igreja católica vendia salvação. A igreja evangélica está fazendo o quê? Quando ela vai para madrugada lá na televisão falar para você comprar um tijolinho do céu. Cadê os luteros? Cadê os homens corajosos dessa época? Cadê as mulheres corajosas dessa época? Billy Graham, aos 40 anos, já tinha pregado no mundo inteiro. Eu morro de vergonha. Morro de vergonha. Era o Billy Graham. Era o Billy Graham. Que na época, para você ir para a Europa, você tinha que ir de navio. Que hoje você pega um avião com 16, 17 horas de voo, você chega na Europa. Na época de Billy Graham, você ficava 3 meses no navio. E o homem aos 40 anos já tinha rodado o mundo pregando o evangelho.
E a gente tem dia que se chegar atrasado em casa para vir para o culto, a gente não quer vir. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso aqui veio de Deus, obrigado, Senhor. Sabe o que faz a gente não atravessar o Jordão? É a gente perder o espírito voluntário. Porque quando a gente começa a caminhada com Jesus, a gente começa apaixonado por Jesus. Então a gente chega em casa, lá o culto é 7h30, você chega às 7h20, você já fala assim, quer saber, não vou nem tomar banho, vou só passar um Rexona aqui debaixo do braço, e vou embora, sabe por quê? Porque eu quero ir, porque eu quero estar, porque eu quero participar, porque eu quero fazer, porque eu quero estar no ministério, porque eu quero estar com os irmãos, eu quero estar ajudando a igreja. Por quê? Porque você tem um espírito voluntário. Mas aí o tempo vai passando e a gente vai perdendo o espírito voluntário. Porque aí a gente chega mais tarde em casa, a gente fala assim, falta meia hora, não, eu vou tomar banho, mas se não der tempo de eu jantar, eu não vou. Aí você já gasta 25 minutos no banho, 5 minutos você fala, não, até podia comer esse sanduíche aqui, mas eu tô com uma vontade de fazer uma comida mais requintada hoje. Aí hoje eu não vou para a igreja, vou fazer essa comida, Jesus perdoa. Você está perdendo o espírito voluntário. Davi venceu as maiores batalhas, mas Davi perdeu uma batalha. Uma batalha Davi perdeu feio. Quando Davi estava no palácio, e a Bíblia diz que em tempo que os reis iam para a guerra, Davi resolveu ficar em casa. E porque Davi ficou em casa, tinha uma mulher lá que tomava banho todo dia no mesmo lugar, chamada Batseba. Essa mulher não apareceu ali do nada, ela já tomava banho ali todo dia. Só que quando Davi estava na guerra, Davi não tinha tempo para ver o que ele viu. E quando Davi ficou em casa, Davi não quis ser um rei voluntário mais e ir para a batalha. Então Davi ficou em casa. Quando Davi ficou em casa, o que ele viu? O que ele viu, irmão? Ele viu a Batseba tomando banho pelada. E quando ele viu, ele a desejou. E ele adulterou. E ele matou o marido dela por causa do adultério. E Davi, depois lá na frente, perdeu o seu reinado para o seu filho Absalão. E quando ele perdeu o seu reinado para o seu filho Absalão, que ele perdeu a coroa, ele saiu fazendo uma oração. E ele não disse, Deus devolve o meu trono. Ele falou assim, Deus me devolve o espírito voluntário. Porque ele sabia que ele tinha caído o dia que ele perdeu o espírito voluntário. 2021, não perca o espírito voluntário de servir ao Senhor. Porque se você perder o espírito voluntário de servir ao Senhor, você vai começar a ver coisas que o espírito voluntário não deixava você ver. E isso será a sua queda. Devolve, Senhor, para essa igreja o espírito voluntário. E eles vão pregar do teu nome e do teu Santo Espírito. E vão testemunhar nessa cidade como pessoas que te amam e te servem voluntariamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira os olhos então da crise. Olha para Deus que está no trono. O tempo de agir é agora. Muitos estão vivendo como se a vida fosse um ensaio, irmão. O tempo de atravessar o Jordão é hoje. O tempo de entrar naquilo que Deus prometeu como herança não é amanhã, não é daqui a pouco, é agora. Agora. Tem muita gente vivendo a vida como se a vida fosse um ensaio. Final do ano passado, Deus me deu uma palavra. E Deus disse assim, Luz, diz para minha igreja que esse ano de 2021 eu vou fechar a cortina. Eu fiquei pensando, falei, Deus, mas o véu rasgou. E aí Deus foi ministrando o que era no meu coração. E Ele disse, Lúcio, eu estou dizendo que a cortina vai se fechar para aqueles que estão vivendo a vida como se a vida fosse um ensaio. Como se eles pudessem fazer de qualquer jeito hoje, porque amanhã eles terão a oportunidade de ensaiar de novo. E a vida, Lúcio, não é uma avenida larga e sem fim. A vida é uma rua estreita e curta, que chega numa esquina aonde você tem que decidir se você vai para o Calvário ou não. Não viva a vida como se a vida fosse uma avenida larga e sem fim, como se você tivesse todas as oportunidades, porque a vida é curta e a vida é como uma rua estreita.
Não dá para viver a vida fazendo um teatro. O dia de atravessar o Jordão é hoje. O dia de ver a providência de Deus é hoje. Seja forte, tenha bom ânimo, tenha coragem. Porque é hoje que Deus está dizendo, vai passar tu e o teu povo. Tem gente esperando você botar o pé no Jordão para passar junto com você. Porque Deus vai abrir o Jordão quando os sacerdotes da casa botarem o pé no Jordão com a arca, a presença de Deus nas costas, e permanecerem ali até todo o povo passar. Esse povo somos nós, que carregamos a presença de Deus e vamos atravessar esse Jordão e permanecer no meio do Jordão para que ele se abra e o povo passe. Tem gente esperando salvação até você ter coragem. Coragem de atravessar o Jordão com a arca nas costas, com a presença de Deus nas costas. Sabe o que Deus vai te pedir quando você fizer isso? Quando você colocar a presença de Deus nas costas, como um sacerdote de Deus, e pisar no Jordão, e ele se abrir, Deus segurar as águas, e todo o teu povo passar em segurança, você vai ser o último a passar, mas a presença de Deus nas tuas costas segura as águas. A presença de Deus em nós segura as águas. A presença de Deus é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Quando Pedro estava preso, obrigado, Senhor. Quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que um povo se reuniu para orar. E que quando eles estavam orando, um anjo apareceu para Pedro dentro da prisão. E que esse anjo conduziu Pedro até uma porta de ferro. E a Bíblia diz que essa porta de ferro se abriu. Agora entenda uma coisa. A primeira vez que eu vi uma porta fazer isso, eu quase morri de susto. Foi lá no Bom Bocado, quando eles colocaram aquela porta de abrir sozinho assim. Vocês já viram lá? Eu sou meio jeca da roça. Eu cheguei lá, já fui levar a mão para a porta abrir. A porta abriu sozinha assim. Eu falei, que isso? Eu tenho medo de entrar e ela me trancar lá, fechar eu lá. Aí a porta abriu, mas isso nós estamos vivendo em que ano? Nós estamos vivendo na década, né? Agora foi 2016, 17 esse negócio aconteceu. Foi nessa época, né? Então a tecnologia hoje faz você chegar na porta, a porta abrir. E na época do Pedro? O Pedro estava trancado numa cadeia de segurança máxima. E a porta de ferro era a porta que garantia que ele ia ficar preso. E para abrir essa porta precisava de chave, precisava abrir cadeado, abrir grilhão, precisava de um monte de coisa para poder sair. Mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor chegou com Pedro nessa porta, e chegando na porta, a porta se abriu. Então entenda uma coisa: o que abre as portas de ferro na nossa vida é a presença de Deus. A presença é que abre as portas. A arca no ombro segura as águas. E quando o povo terminar de passar, sabe o que Deus pediu para eles? Peguem 12 pedras do leito do rio e façam um altar, para que os filhos de vocês saibam o que vocês fizeram. Faz um memorando. Deus quer que o povo dele passe novamente o Jordão, com a presença em nós, e que isso vai fazer com que a gente construa um altar para os nossos filhos, para dizer, no dia em que todo mundo disse que não ia dar certo, a presença de Deus em nós segurou as águas e nos fez entrar na terra prometida. Coragem para atravessar o Jordão. E para a gente já ir concluindo, porque hoje é ceia. Se eu fosse pregar isso aqui tudo, a gente ia até amanhã. Nós precisamos entender que muitas vezes o que nos impede de cruzar o Jordão
é o desânimo. Desânimo, irmão. Eu preguei hoje no culto das 5 horas, estava falando com o Saulo. Eu acho que, assim, eu vou te dar uma ideia. Eu mexi muitos anos com fazenda, eu sou roceiro. Você também deve saber que você também é antigo. Nós vamos comprar umas varinhas de ferro com choque. Quem já viu aquelas varinhas de ferro que você dá choque nos bois no caminhão quando ele está caído lá dentro? Quem já viu já? Um monte de gente sabe, ó. Não vai ser novidade nenhuma para vocês então, né? Vamos comprar umas varinhas para os meninos das 5 horas. Que aí a hora que eles estiverem aqui dormindo, cochilando, conversando no WhatsApp, né, pega a varinha, só liga lá, dá um choquinho, só assim, ó, só um pulinho, só, né? Sabe por quê? Porque está desanimado. Porque o desânimo te impede de atravessar o Jordão. Por isso Deus disse para Josué: tenha bom ânimo. O paralítico de Cafarnaum, irmão, quem já viu essa história do paralítico de Cafarnaum? Quem já leu? A Bíblia diz que tinha um paralítico que estava lá acamado. Aí ele tinha uns amigos pilhados. Aí os amigos chegou para ele e falou assim: ó, Jesus está na cidade, Jesus pode te curar. Aí eu estou conjecturando com o texto, porque é certeza que ele falou isso. Ah, não, tá tão bom, deixa eu ficar deitado aqui mesmo. Tá igual os meninos. Ah, tem que prestar atenção? Ah, não, tá tão bom no celular. Aí sabe o que eles fizeram com o paralítico, os amigos? Porque quando os amigos é bom, os amigos não desistem um do outro. Eles pegaram, os 4 amigos, pegou ele com cama e tudo, que a Bíblia diz que eles pegaram a cama dele e levou ele. Ele não queria, eles levou a cama inteira. Aí a Bíblia diz que eles chegaram na casa onde Jesus estava. Você imagina a situação. Irmão, se a gente está enchendo as igrejas hoje aqui para ver uns pregadores igual eu e os outros que estão pregando aí hoje, você imagina Jesus pregando. Você imagina Jesus fazendo milagre. Como é que estava a situação daquela rua? Não era nem da casa. Aí os amigos então chegou com o paralítico na cama. Aí o paralítico olhou aquele tanto de gente, aquela multidão lá assim. E aí ele já deve ter murmurado, igual aquele Zé Buscapé que resmunga muito, né? Eu falei assim: aí ó, te falei, aí ó, tanto de gente, vamos embora. Falei que isso não ia dar certo, aí ó, mas tanto de gente. Mas amigo que é amigo não desiste do outro. Sabe o que eles fizeram? Falaram assim: não, peraí, não tem jeito de entrar por aqui não? Vamos entrar pelo telhado. Pegaram o homem, olha o trabalhão que gente desanimada dá pra gente. Você tá rindo, é verdade. Gente desanimada dá um trabalho que vocês não têm noção. Pegou o homem na cama, subiu lá no teto, arrancou as telhas, desceu o mulambo lá embaixo. Quando Jesus olhou para ele, qual foi a primeira frase que Jesus falou para ele? Filho, tem bom ânimo. Não adianta eu te curar aqui agora se você continuar com essa desistência sua aí, com essa cara de morte que você tá. Tem bom ânimo, menino, porque eu vou te curar, para você ser feliz no reino, alegre na minha palavra e dizer que eu, o Senhor, te curei. Tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo para atravessar o Jordão. Nós estamos entrando em uma nova década. Ao nosso redor há muita crise. E a palavra de Deus para nós essa noite então é: seja forte e corajoso, porque tu farás. Quem fará? Olha para o seu irmão e fala assim: é você. Vira para o lado e fala assim: é você que fará. Você que fará. Fará esse povo entrar e herdar a terra que eu prometi aos seus pais. Tem bom ânimo, seja forte e corajoso, e nós passaremos o Jordão em direção àquilo que Deus nos prometeu, em nome de Jesus. Se você recebeu, faz barulho para Jesus. Louvado seja Deus. Queria convidar o louvor para subir, para a gente passar para a ceia, nosso momento de ceiar. Amém.
Tem bom ânimo, louvor. Ser forte e corajoso. Aleluia. Pode se colocar de pé no seu lugar, irmão. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, irmão. Você precisa do meu microfone? Não? Ah, é? Fique à vontade. Hoje é a primícia. Essa adoração que você vai entregar agora é a primeira adoração do ano para o Senhor. Então entregue o que é precioso, entregue uma adoração do seu coração. E declare: quem é rei no teu coração? Declare para o inferno saber que o principal na tua vida, o primeiro na sua vida é Jesus. E que essa adoração suba aos céus agora. E desça uma chuva de bênção sobre toda essa igreja no entendimento de quem é Jesus. Jamais quero desviar meu olhar de ti. Jamais quero me perder. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Tu és rei em meu coração, tu és a minha canção, toda a minha devoção, entrego em tuas fortes mãos. Tu és grande e poderoso, Deus eterno, Pai bondoso. Em tuas sombras eu descanso, em tuas asas eu me escondo. Declarem com fé. Tu és santo, majestoso, invencível é o Senhor. Tu és santo, majestoso, invencível. Tu és
Deus eterno, Pai bondoso, em tua casa, Deus, em tua invencível, Senhor, Tu pode todas as coisas, nós cremos em Ti, Tu és fiel, Jesus. Declare: Tu és santo. Tu és santo. Toda a minha devoção entrego em Tuas fortes mãos. Tu és grande e poderoso, Deus eterno. Entenda uma coisa aqui. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus enviou as 10 pragas. Mas na última praga, que era a morte do primogênito, era o último sinal de que Deus estava tirando aquele povo para levá-los para uma terra prometida. E nesse último sinal, Deus não pediu que eles fizessem um culto de avivamento.
Deus não pediu que eles congregassem na sal da terra. Deus não pediu que eles fizessem um rito religioso. Deus pediu que eles fizessem um jantar. E que eles colocassem uma mesa. E que essa mesa fosse colocada dentro dos lares, de cada casa. E que cada casa sacrificasse um cordeiro sem defeito. E que se pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos umbrais das portas. Porque naquela noite Deus enviaria o anjo da morte, que mataria os primogênitos das casas que não tivessem o sinal. Mas nas casas que tivessem o sinal, o anjo da morte passaria por cima e pouparia a vida dos primogênitos. A ceia do Senhor aponta para isso. É Deus dizendo para você que hoje, essa ceia é para você como família, como casa. E para você ceiar entendendo o verdadeiro sentido da ceia, você precisa sacrificar aquilo que te custa. Não é qualquer coisa, não é um cordeiro manco, não é aquele que você não queria, não, é o melhor. Sacrifica o melhor que você puder em favor da sua família e dos seus amigos. Prepara para eles uma mesa. E nessa mesa, diga para eles: o sangue desse cordeiro está no umbral daquela porta, e esse sangue está nos livrando da morte. E esse cordeiro santo, nós vamos reparti-lo entre nós, para saber que Deus é conosco. E quando Jesus vem então e celebra a ceia no Novo Testamento, Jesus também, na despedida dos discípulos, Jesus não disse assim: faça um grande culto, faça um grande evento, faça uma conferência. Não, Jesus disse: prepara para mim um quarto, coloca para mim, Pai, uma mesa, e nessa mesa o Senhor coloca pão e vinho, porque eu quero jantar com os meus amigos. E nessa mesa, Pai, eu quero dizer para eles que eu ansiei comer dessa ceia antes do mundo existir, e que eu estarei com eles pela última vez fisicamente. Mas se eles entenderem que o cordeiro precisa ser repartido e que o meu sangue estará sobre eles, eu estou voltando para casa, Pai, na certeza de que eu vou preparar muitas mesas para que eles venham ceiar aqui conosco eternamente, Pai. Porque essa mesa não é uma mesa religiosa, é uma mesa de uma família que entendeu que o que nos protege é o sangue derramado na cruz, e o que nos faz irmãos é repartir a vida do cordeiro uns com os outros. Por isso nós vamos entregar essa ceia agora para você. Em nome de Jesus, quebra toda a religiosidade que você tem na tua cabeça. Você não está comendo um pão santo, você está santificando a sua vida, dizendo: eu aprendi a repartir, porque o sangue de Jesus me cobre e me guarda. E o cordeiro que veio do céu disse: comei da minha carne e vocês permanecerão em mim. Eu queria que a liderança distribuísse a ceia agora. Fique à vontade. Pode ficar à vontade para vocês entregarem. O louvor, se quiser ministrar, pode ficar à vontade. A Ele a glória. Sim, sim, a Ele a glória. A Ele a glória. Declare, declare, declare. A Ele toda a honra, toda a glória. A Ele tudo o que é e o que virá de existir. A Ele todo o nosso ser. A Ele a glória, a Ele a glória. Para sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória.
pode cantar o mais forte que você puder. A Ele, a Ele, a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 11, diz que na noite em que ele foi traído, na noite em que ele tinha tudo para dizer, eu não vou salvar vocês mais. Na noite em que ele tinha todos os motivos para dizer, eu vou desistir, porque apesar de todo o meu amor, eu estou sendo traído. Na noite em que ele podia dizer, apesar de eu amar tanto essa noiva, ela insiste em prostituir e adulterar. Na noite em que ele foi traído e podia ter dito isso tudo, ele não disse. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, deu graças, repartiu e disse, esse é o meu corpo, que está sendo partido por vós, que está sendo traído por vós, que está sendo rejeitado por vós. Mas quando eu morrer naquela cruz, vocês vão entender. Então, façam isso em memória de mim. Então a ceia não é para você lembrar dos seus pecados, a ceia é para você lembrar de Jesus. A ceia não é para você lembrar dos seus pecados, a ceia é para você lembrar de Jesus, fazer isso em memória dele. Aquele que era sem pecado e morreu para perdoar os seus. Eu queria convidar aqui o Ederson, o Diácono Ederson. Vem cá, pai do José, pai da Maria Júlia, marido da Ângela. Oh Senhor, para você orar pelo pão. Amém. Pai, eu queria agradecer, Senhor, por o Senhor ter preparado, nos convencido a vir até aqui, participar dessa ceia. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos colocar espírito de coragem para enfrentar esse ano que inicia, para estar preparado, ó Deus, para todas as batalhas. Que em nome de Jesus, coloca coragem, como o Senhor fala na Bíblia de José. Em nome de Jesus, ó. Eis-nos aqui, que pessoas possam sair daqui transformadas, cheias da tua presença, para que na onde que eles colocaram as plantas dos pés deles, ó Deus, a tua luz e a tua presença esteja com eles. Eu repreendo todo espírito, ó Pai, de enganação, todo espírito de suicida, todo espírito de confusão sobre a vida dos meus irmãos. Que em nome de Jesus que caia por terra, para que venha um renovo sobre as nossas vidas, para que nós venhamos, ó Pai, a entender o teu amor a cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Comamos. Semelhantemente, ele também tomou o cálice,
E ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Jesus estava dizendo: até aqui a aliança de vocês era com a lei. A partir de agora a aliança de vocês vai ser no meu sangue. Vocês não vão viver uma aliança mais legalista, mas vocês vão viver uma aliança de sacrifício, aonde a vida de Cristo vai nascer em vocês a partir da entrega, e não a partir daquilo que dizem para vocês fazerem, mas a partir daquilo que vocês vão se tornar no meu sangue. A nova aliança, a aliança do sacrifício. E ele disse mais uma vez: fazer isso em memória de mim. Então, a ceia não é para você lembrar do legalismo religioso. A ceia é para você lembrar que Jesus derramou o sangue dele na cruz para salvar todos. Hoje é dia de lembrar disso. Eu queria convidar aqui a pastora Jaqueline, esposa do pastor Luz, mãe da Ana Luísa, mãe da Ana Carolina. Jesus, dai graça para essa mulher aguentar esse povo tudo, Senhor. Ela orar pelo cálice. Amém. Deus, nós te louvamos, Pai, nesse dia, nessa noite. Nós te louvamos porque nós somos convictos do que o Senhor fez por nós. Não temeremos, pois avançamos, Senhor, na palavra que diz que em 2021 nós tomaríamos posse da terra prometida de Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você seja batizado por esse Espírito, que você saia daqui sem ter medo, que você toma posse das promessas de Deus para a sua vida, que em 2021 seja o ano da promessa, o ano da realização, o ano do cumprimento daquilo que Deus disse que faria na sua vida, que nada venha te fazer duvidar. Seja forte e corajoso, porque a palavra de Deus é verdade. Amém? Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Bebamos. Louvado seja Deus. Pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. Pela misericórdia e pela graça imerecida, hoje nós podemos mais uma vez ceiar. A primeira ceia de 2021. A primícia de um povo, Jesus. Um povo que diz que o principal na vida deles é participar dessa mesa. E que eles possam sair daqui carregados com esse espírito. Um espírito de entrega. Um espírito de uma aliança de sacrifício. Um espírito que não nos faz lembrar dos nossos pecados, mas que faz lembrarmos do Senhor Jesus. Um espírito que não nos faz lembrar da lei, mas que nos faz lembrar do teu sangue que remiu o pecado de todos. Que nós sejamos uma igreja não carregada de religião, mas que sejamos transportantes do Espírito de Cristo. E louvado seja o Senhor por isso, pelo teu infinito amor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aplauda esse nome santo. Nome santo sobre todo nome, sobre todo nome. Pega suas mãos, leva e entra nesse ambiente dessa bênção, onde o amor de um Deus que é Pai, que se revelou não na vida de um Deus que desceu na terra, mas de um Filho que revelou o Pai, para que hoje, na entrega da vida do Filho, de graça, sem merecimento algum da nossa parte, nós pudéssemos comungar do mesmo Espírito que nos traz unidade, comunhão e consolo, um Espírito chamado Espírito Santo, o Espírito do Cristo, que deu a vida, que deu o sangue, que te amou e que diz para você aqui essa noite: seja forte e corajoso, minha noiva, porque eu vou casar com você, em nome de Jesus. Faz barulho pro Senhor, faz barulho pro Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia! Deus abençoe cada um de vocês. Que o rosto de Jesus resplandeça sobre vocês. E que a graça e o perdão de Deus caminhe com cada um e cada família representada durante toda essa semana e durante todo esse ano, em nome de Jesus. Estamos encerrados. Deus abençoe.